Olá, sou eu de novo, Maria José, e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar dessa vez sobre o segundo Crônicas 17 e 18. Estabelecido o reinado de Josafá, aliança entre Josafá e Acabe. As promessas dos falsos profetas, a profecia de Micaías e a morte de Acabe. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor era com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalis. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou em seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. E todo o Judá deu presente a Jeosafá, o qual teve riquezas e glórias em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado enviou ele os seus príncipes a Beneal, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaías para ensinarem na cidade de Judá. E com ele os levitas Semaia, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonathan, Adonias, Tobias e Tobi Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Jeosafá e prata como tributo, e também os árabes lhe trouxeram gados miúdos, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá grandemente em extremo e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. E teve muitas obras na cidade de Judá, e homens de guerra valentes em Jerusalém. E estes é o número deles, segundo a sua casa paterna. Em Judá eram capitães de milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. E depois dele, o capitão Jeonã, e com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Ziere, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 homens valentes. E de Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. E depois dele, Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo Judá. Segundo Crônicas 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glórias e abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos, desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e pôs em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade,
Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu. E o meu povo como teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá, rei de Israel, ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhe: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus lhe entregará nas mãos do rei. Então, porém, Josafá não há ainda aqui alguns profetas do Senhor para que consultemos. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui alguns profetas do Senhor para que consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Esse é Micaías, filho de Ilá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze aqui depressa a Micaías, filho de Ilá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com suas roupas reais, e estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Ezequias, filho de que Naamá fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com esse chifre ferirá os sírios até de todos os consumires. E todos os profetas profetizaram o mesmo, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a darás na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, esse ao rei, lhe disse Micaías: iremos a Ramate de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E esse disse: subi e triunfarás, serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, para que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esse não tem Senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que ele não profetiza de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba?
e caia em Ramote de Gileade. Uns diziam dessa maneira e outro de outra maneira. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentiras na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentiras na boca desses teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegando-se, feriu a Micaías no queixo e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para, para falar a ti? E disse Micaías: Eis que ouvirás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Toma Micaías e torna-o a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direi assim: Diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão da angústia, e com a água da angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povo todo. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Disfarçando-me, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais, disfarçando-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, ao rei da Síria, aos capitães de carros que tinha, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejar. Porém, Josafá clamou e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele. Sucedeu, sucedeu que, vendo os capitães do carro de Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. E o cercaram e para pelejarem. Porém, Josafá clamou ao Senhor e o Senhor o ajudou e Deus os desviou dele, porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então, um homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: Dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde e morreu ao tempo do pôr do sol. Obrigado mais uma vez e até a próxima.